Olá, o Cariri Notícias está no ar com transmissão pela TV Web Cariri. Edição dessa semana com a apresentação de Marcos Pereira e Lucas Luan. E vamos aos nossos destaques, o que foi destaque essa semana. Cesta básica fica mais cara nas 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Brasil e Uruguai assinam acordo automotivo de livre comércio. Comissão aprova projeto que regulamenta a exploração de jogos de azar no país. Ministério negocia distribuição de repelente de mosquito para grávidas. Ministro do Supremo suspende comissão do impeachment na Câmara. Oposição estuda recorrer ao STF contra liminar que suspende rito do impeachment. Não cometi nenhuma ação incorreta, diz Dilma em entrega de casas em Roraima. Presidente do Conselho de Ética troca relator do processo de Cunha. Primeira-dama reúne 62 prefeitos por programa Mais Infância. Projeto do Sebrae investe na qualificação dos equipamentos turísticos no Cariri. E ainda hoje conversaremos com o diretor da Escola Profissionalizante, Padre João Bosco de Lima. E você acompanha ainda todo o balanço policial da nossa região. Estas e outras notícias dentro de instantes aqui, no Cariri Notícias. O valor dos produtos que compõem a cesta básica aumentou em novembro, nas 18 capitais onde é feita a pesquisa da cesta básica de alimentos pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. As 4 que apresentaram mais avanços foram Brasília, com aumento de 9,22%, Campo Grande, com 8,66%, Salvador, 8,53%, Recife, 8,52%. A menor correção foi observada em Belém, apenas 1,23%. A capital onde a cesta básica custa mais caro é Porto Alegre, R$ 404,62, que teve uma alta de 6,26%, seguida por São Paulo, R$ 399,21, com alta de 4,47%. Florianópolis, R$ 391,85, com alta de 3,54%. E Rio de Janeiro, R$ 385,80 e uma alta de 7,27%. Já entre as capitais que apresentam os menores valores estão Aracaju, apenas R$ 291,80, Natal, no Rio Grande do Norte, R$ 302,14 e João Pessoa, na Paraíba, R$ 310,15. O DIEESE estima que o valor mínimo do ganho mensal de um trabalhador para suprir as necessidades básicas de uma família com 4 pessoas é de R$ 3.399,22. O valor é 4,31 vezes superior ao do salário mínimo, em vigor, que é R$ 788. Em outubro último, o valor tinha sido calculado em R$ 3.210,28, o equivalente a 4,07 vezes o piso mínimo do país. E o Brasil e o Uruguai assinaram nesta quarta-feira um acordo automotivo de livre comércio. Segundo o tratado, haverá 100% de preferência tarifária no caso de produtos que cumprirem um percentual de conteúdo regional em seus componentes. Para os veículos e autopeças brasileiros, o índice deve ser igual ou superior a 55%. E para os uruguaios, a 50%, de acordo com a fórmula estipulada pelo Mercosul. O acordo entra em vigor em 1º de janeiro de 2016. Os produtos beneficiados pelo entendimento são automóveis de passageiros, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, autopeças, chassis e pneus. Para itens que não cumprirem a regra do mínimo de conteúdo regional, foi estabelecida uma cota de comércio de 650 milhões de dólares para o Uruguai e 325 milhões de dólares para o Brasil. O acordo tem ainda uma cláusula de salvaguarda para situações de desequilíbrio no comércio entre os dois países. Nesses casos, um deles poderá solicitar a suspensão temporária do livre comércio. Caso isso ocorra, o Comitê Bilateral analisará a situação e proporá medidas corretivas para o estabelecimento do acordo. O documento foi assinado no Itamaraty pelos ministros brasileiros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e por seus pares uruguaios. Os ministros das Relações Exteriores, Rodolfo Ninova, e da Indústria, Energia e Minas, Carolina Cossi. Este ano o Brasil já havia renovado o acordo automotivo com o México
por mais 4 anos e com a Argentina até julho de 2016. É um setor que a gente necessita muito e a economia também é alavancada por ele. Quando 2 países do Mercosul entram nesse processo de junção, junção tarifária, com todo esse abatimento de tarifas para determinados produtos, ou pelo menos uma parte desses produtos que são comercializados por esse país, já ajuda muito a nossa economia, não é isso, Marcos? Na realidade, visa aumentar a produção brasileira de automóveis. A gente tem um parque industrial de produção de automóvel realmente muito alto. Com essa crise financeira que o país está enfrentando, essa produção tende a cair. Então, com esses acordos que são feitos com nossos vizinhos, dentro desse Mercosul, desse mercado comum aqui na América do Sul, esse projeto tende a melhorar a indústria brasileira. E a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional avançou nesta quarta-feira, dia 9. O projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos de azar no Brasil, o texto estabelece o funcionamento de cassinos e bingos, regulariza o jogo do bicho e traz a definição dos jogos que podem ser explorados, os critérios para autorização e as regras para a distribuição de prêmios e arrecadação e também tributos. O projeto é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e foi relatado pelo senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, que apresentou o substitutivo fazendo algumas alterações no texto. Maggi acatou a emenda do senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, para proibir que políticos possam ser donos de casas de jogos de azar. Além disso, o texto do relator inclui uma restrição. Apenas pessoas jurídicas que comprovem regularidade fiscal podem explorar esse tipo de negócio. A matéria prevê ainda o credenciamento máximo de 10 casas de bingo por município e que os cassinos funcionem ligados a complexos integrados de lazer, construídos especificamente para esse fim, com hotéis e restaurantes, e a ideia é associar os jogos ao turismo, de modo a potencializar os lucros e, consequentemente, a arrecadação do governo com essa atividade. O autor do projeto estima que o Estado brasileiro pode arrecadar até 15 bilhões em impostos após a regulamentação dos jogos de azar. Na realidade, esse projeto de lei visa simplesmente regulamentar uma atividade que já existe, uma atividade hoje considerada ilícita, como o jogo do bicho. O governo deixa de arrecadar, o jogo do bicho não se acaba e todos os estados brasileiros, todos os municípios têm esse sistema de jogos, né? E o governo não arrecada. Então, com a regularização, é muito mais simples regularizar. Hoje é apenas uma contravenção penal, o jogo de azar. E para a população, o que interessa, no caso, seria que o dinheiro arrecadado com esse tipo de jogos seria voltado para a própria população, se fosse investido na saúde, na educação e na assistência social. Então, para que as pessoas entendam, é um modo também de receber os impostos que não são distribuídos por esse determinado funcionamento, desse determinado comércio, né? E como o texto aprovado é um substitutivo, ainda precisará passar por uma nova votação em turno suplementar para ratificar o resultado. Em seguida, deverá ir para a Câmara dos Deputados, exceto se 9 senadores apresentarem recurso para que o projeto seja apreciado também no plenário da Casa. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Serasa apontou o desemprego como principal motivo da inadimplência dos brasileiros. Segundo o levantamento realizado com 8.288 consumidores, 26% dos entrevistados disseram que a perda do emprego é a explicação para as contas atrasadas. A segunda razão mais apontada, citada por 17% dos consumidores, é o descontrole financeiro. O economista Luiz Rabi, da Serasa, informou que é a primeira vez que a empresa realiza um levantamento do tipo. As informações foram obtidas por meio de enquetes que consumidores negativados que compareceram também às agências do Serasa responderam. Rabi chamou a atenção para o resultado em um momento em que há crescimento simultâneo da inadimplência e do desemprego. De acordo com o economista, há alguns anos a inadimplência também estava aumentando, mas o desemprego estava em queda. E segundo dados da Serasa, em 2011 a inadimplência cresceu 21,5%. Em 2012, 15%. Em 2013, o número de inadimplentes caiu 1,9%. Em 2014, voltou a crescer, aumentando 6,3%. Em 2015, a inadimplência registrou alta de 17% de janeiro a agosto, na comparação com o igual período do ano passado.
Do lado do desemprego, informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que outubro foi o 7º mês seguido de fechamento de vagas formais. Naquele mês, o Brasil fechou 169.131 postos de trabalho e teve a menor geração de emprego para o período desde 1992, ano do início de apuração dessa série histórica. E Marcos Pereira, além da perda de emprego e descontrole, os demais motivos indicados na pesquisa de Serasa para a inadimplência foram o esquecimento do pagamento de contas, que foi 7%, o empréstimo do nome a terceiro, 7%, despesas extras com serviços, educação e saúde, 7%, e também ser vítima de fraude, 5%, alta dos preços, 5%, diminuição da renda pessoal e ou familiar, 5%, e atraso de salário, 3%. E doença ou morte na família, também com índice de 3%. Essa pesquisa demonstra a preocupação também do brasileiro com essa questão do desemprego. Mostra os números do desemprego como estão altos e mostram também a preocupação do brasileiro com o desemprego. E a gente sabe que a inadimplência tende a crescer, eu acho que não precisaria nem pesquisa para isso, conforme o nível de desemprego cresça no Brasil, Marcos. Na realidade, a crise econômica pela qual o Brasil está passando, com um aumento constante, mês a mês, do número de vagas formal, não são criadas nem na indústria, nem no comércio, nem no setor de prestação de serviço. Com isso, as demissões são bem maiores do que essas vagas criadas e, evidentemente, a pessoa demitida, a pessoa que perde seu emprego, não tem como, infelizmente, saldar suas dívidas. Aí gera essa questão da inadimplência junto aos órgãos protetores de crédito. E agora falemos em saúde. O ministro da Saúde, o Marcelo Castro, disse nesta quarta-feira, dia 9, na capital paulista, que está em negociação com o Exército para a produção de repelente que será distribuído para mulheres grávidas. Entramos em contato e vamos estabelecer uma parceria, foi o que disse. Declarou após o evento do seminário LIDE, que reúne mais de 400 lideranças empresariais da área da saúde, e ele informou ainda que os repelentes serão distribuídos somente para mulheres grávidas do país, com exceção do Rio Grande do Sul, onde o vírus Zika ainda não circula. O ministro destacou também a atenção à região Nordeste, onde estão registrados o maior número de casos de microcefalia relacionada ao vírus Zika. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado no último dia 8, mostra que são 1.761 casos suspeitos em 422 municípios brasileiros, sendo que o estado de Pernambuco permanece como o estado com maior número de casos, 804 no total. Um número muito preocupante. O ministro reforçou a necessidade de as mulheres, além de usarem o repelente, priorizarem também roupas que deixam o corpo totalmente encoberto e, se possível, coloquem telas no apartamento, nos seus apartamentos. E aí, Marcos Pereira, também uma preocupação muito grande em relação a esse número, né, de microcefalia e também o Zika vírus, o chikungunya e a dengue, sendo que, segundo os dados, mostram que estão ligados. E, para que a gente possa ter uma ideia, é um combate que deve ser feito dentro da sua própria casa. Lógico que a gente fala também nos aterros sanitários, em lugares públicos que devem também ser combatidos. Essa parte o setor público tem a obrigação de fazer. Mas na sua casa, o setor público pode até ir à sua casa, mas eu acho que quem tem que fazer a primeira parte do serviço é você. E o ministro Luiz Eduardo Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem à noite suspender a tramitação de pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff até a próxima quarta-feira, dia 16, quando o plenário da Corte deverá julgar pedido liminar do PCdoB sobre a constitucionalidade da Lei 1079/50, que regulamentou as normas de processo e julgamento do impeachment. Na realidade, a decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a comissão especial do impeachment até a decisão do Supremo sobre a validade ou não desta lei. A pedido do partido, o ministro Fachin decidiu paralisar a tramitação para evitar que atos futuros possam ser anulados pela própria Corte, ou seja, pelo STF. Uma das questões levantadas pelo ministro, por exemplo, o que serão analisadas pelo plenário foi a votação secreta realizada na Câmara dos Deputados para eleger os membros da comissão. No despacho, Fachin ressalta que a Constituição e o regimento interno da Câmara não prevêem votação fechada. A assessoria do presidente da Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, informou, após a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que Cunha só vai se pronunciar após receber a comunicação oficial do Supremo Tribunal Federal a respeito deste ato. Os 26 membros titulares e os 42 suplentes da Comissão Especial da Câmara, criada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, para analisar, dar parecer e votar o pedido de abertura dos processos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deveriam ser eleitos ainda nesta quarta-feira, na sessão ordinária da Câmara. Os nomes dos deputados que concorreriam à eleição deveriam ser registrados pelos partidos até às 14 horas, horário do início da sessão. A votação seria o primeiro item da pauta e deveria começar por volta das 17h30, quando fosse atingido o quórum de 257 deputados. A sessão de votação, que elegeu a chapa 2, intitulada Unindo o Brasil, por 272 votos contra 199 da chapa oficial, começou com muito tumulto, uma vez que deputados contrários ao processo secreto de votação e ao lançamento de uma chapa alternativa para concorrer à comissão se desentenderam com os defensores do voto secreto e da chapa alternativa. O presidente criticou os incidentes, afirmou que existe fórum apropriado para as contestações e não com o uso de violência. Ainda durante todo esse tumulto na Câmara dos Deputados, Cunha justificou a realização da votação secreta e disse que a eleição foi feita com base no artigo 188 do inciso 3º do Regimento Interno. E aí fica a vergonha para o povo brasileiro. Eu estava acompanhando na TV Câmara essa votação, esse processo, na verdade, e eu vi uma verdadeira barbárie. Deputados que deveriam estar dando um exemplo para a nossa sociedade, tendo em vista que está acontecendo algo ao vivo, às 3, 4 horas da tarde, estava acontecendo um empurra-empurra, um xingamento. Foi cortado, inclusive, pelo presidente da Câmara, o áudio de toda a sessão, para que as pessoas que estivessem em casa não pudessem escutar as palavras que eram ditas dentro da Câmara. Segundo pessoas ligadas à oposição, a oposição de Cunha, de Eduardo Cunha, disseram que foi um ato ditador, cortar o áudio para que as pessoas não ouvissem. Outros disseram que foi para que as pessoas não pudessem escutar o que estava sendo dito dentro da Câmara dos Deputados. Vê se pode, Marcos Pereira. Na realidade, é uma vergonha à própria nação brasileira o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Isso seja com relação ao trâmite do processo de impeachment da Dilma, quer seja na Comissão de Ética também do Senado, no processo que avalia a admissibilidade ou não do processo de cassação contra o próprio presidente da Casa, o Eduardo Cunha. Hoje houve mais uma sessão, acabou praticamente paralisada, nada se voltou, já se trocou, que a gente fala daqui a pouco, o relator desse processo. Infelizmente, a gente está vendo um jogo de poder muito grave, que acredito eu, que só será resolvido quando os partidos políticos, inclusive o próprio PSOL, já vai entrar com ação no Superior Tribunal Federal, porque simplesmente não anda nada na Câmara dos Deputados. O processo da Dilma do impeachment, o processo de cassação do Eduardo Cunha, todos estão sendo manobrados dentro de um poder essencial ao país e certamente o STF é quem vai dar a palavra final. Infelizmente, nós estamos mal representados com políticos que só visam o interesse próprio e não o interesse da nação. E ainda falando em toda essa questão, o líder do PSDB na Câmara, o Carlos Sampaio, informou quarta-feira, dia 9, que os partidos de oposição estudam qual medida adotar para recorrer ao Supremo Tribunal Federal e anular a liminar concedida no dia 8 ao PCdoB. A decisão do ministro do STF, o Edson Fachin, suspende o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, como nós mesmos aqui já havíamos falado, Marcos Pereira. Em toda essa questão, quem também se pronunciou foi a Dilma Rousseff. A presidente reiterou nesta quarta-feira, dia 9, que não cometeu nenhum crime à frente do governo. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada é porque uma parte eles acham que não gastamos, que não devíamos ter gastado de forma que gastamos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa, é o que eles acham de pedaladas fiscais. Foi o que disse a presidente Dilma Rousseff em cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Boa Vista. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de abertura
do processo de impeachment da presidente. Cunha aceitou o pedido protocolado pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Ao apresentar o pedido em outubro, Miguel Reale Júnior informou que os juristas usaram como argumento a decisão do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas do governo de Dilma Rousseff de 2014. E olha, Dilma presidiu a cerimônia, como a gente estava falando aqui, a cerimônia de entrega de 2.992 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Boa Vista. Além da capital roraimense, houve entrega simultânea de casas nas cidades de Rio Largo, Alagoas, Caxias, Maranhão, Capitão Poço, no Pará, e Tupiranga, no Pará, Tomé Açu, também no Pará, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, totalizando assim 10.962 casas. A questão aqui é não casa do Minha Casa Minha Vida, a questão aqui é toda essa crise política que vem vivenciando o governo Dilma Rousseff e também a gestão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu acho que aí já colocou-se no ringue a luta entre essas duas lideranças, né? Eduardo Cunha lá no seu gabinete na Câmara dos Deputados e a presidente Dilma Rousseff como presidente da República, na qual um tem o poder de derrubar o outro e a gente não sabe para onde é que vai. Eu até achei interessante uma charge que eu vi em um determinado site, onde colocava, Marcos Pereira, a presidente Dilma Rousseff em um lado da corda, o Eduardo Cunha do outro lado da corda, sentado num banquinho à altura, um segurava um pauzinho com a faquinha cortando a corda do outro. É basicamente isso que a gente está vendo na política. Vamos ver quem corta a corda de quem primeiro. Fica complicado porque a gente precisa de uma Câmara unida, a gente precisa de um governo que trabalhe para que a gente possa sair dessa crise financeira. Senão, nem anda um, nem anda o outro. Na realidade, precisa que a Câmara dos Deputados trabalhe, precisa que o governo federal também trabalhe, porque só está tomando conta de todo o noticiário a crise política e econômica que estamos vivendo. Agora, paralisado a Câmara dos Deputados, paralisado o governo, ambos com processo de impeachment, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados está também na iminência de sofrer a cassação do seu mandato, enquanto a presidenta Dilma ainda existe essa questão do seu impeachment. E, na realidade, tudo isso só prejudica o nosso país. O Brasil está praticamente parado, não há investimentos, os grupos de investimentos não vão fazer. Nós perdemos 2015, como dissemos no programa anterior, e vamos perder 2016 por conta dessa celeuma política. E o presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, comunicou na tarde desta quarta-feira, dia 9, em meio à sessão do colegiado, que a mesa diretora ordenou a substituição do deputado Fausto Pinato, do PRB, da relatoria do processo que investiga o presidente da Casa, Eduardo Cunha. A reunião do Conselho, que tentou pela sexta vez apreciar o parecer prévio que recomenda a continuidade do processo de cassação, foi marcada por tumultos, bate-bocas e manobras da chamada tropa de choque de Cunha, como você mesmo, Marco Pereira, já havia comentado sobre isso. Segundo José Carlos Araújo, a decisão de trocar o relator foi assinada pelo vice-presidente da Câmara, o deputado Valdir Maranhão, do Partido Progressista do Maranhão. Integrantes da mesa diretora afirmaram que não foram consultados sobre o afastamento de Fausto Pinato da relatoria no Conselho de Ética. O primeiro secretário da Casa, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, diz que a decisão foi monocrática e do vice-presidente da Câmara. A terceira secretária da Casa, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirmou que Valdir Maranhão não participou da reunião colegiada da mesa diretora realizada na tarde desta quarta-feira. Segundo ela, os demais integrantes também desse colegiado souberam da substituição do relator da Comissão de Ética pela imprensa. Eu acho que fica mais do que inacertado toda essa questão, tendo em vista que a própria relatoria fica sabendo das coisas a partir da imprensa e não da mesa. O que é que você acha, Marcos? Quem acompanhou a sessão de hoje da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados ficou horrorizado com as manobras políticas que são feitas no sentido de não dar prosseguimento sequer à aceitabilidade deste processo contra Eduardo Cunha. O próprio Eduardo Cunha, certamente, como presidente da Câmara, está usando de todos os meios possíveis, junto com essa chamada tropa de choque, para que o processo realmente contra ele não saia.
E deputados do PSOL e Rede protocolaram na Procuradoria-Geral da República, na manhã desta quarta-feira, um pedido de afastamento cautelar de Eduardo Cunha, da presidência da Câmara dos Deputados. Eles acusam o PMDBista de usar o cargo para se proteger das questões envolvendo as investigações da Operação Lava Jato. Esta não é a primeira vez que os dois partidos acionam a Procuradoria-Geral da República. A primeira-dama do Estado, Nélia Maria Leite de Santana, reúne-se na próxima sexta-feira, dia 11, às 14 horas e na próxima terça-feira, dia 15, às 9 horas, com gestores de 62 municípios do interior cearense para a apresentação dos critérios de seleção das cidades que desejam concorrer à instalação de brinquedopraças e praças Mais Infância, parte do programa Mais Infância Ceará, idealizado por Nélia Leite, e os projetos e as maquetes serão expostas no auditório da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social pelo titular da pasta, Josbertini Clementino. Inicialmente, já no primeiro semestre de 2016, serão contemplados 35 dos 40 municípios que se habilitarem para a instalação das brinquedopraças e 5 das 15 cidades que se dispuserem a implantar, em parceria com o governo do estado, as praças Mais Infância. O objetivo é proporcionar às crianças espaços lúdicos que as permitam desenvolver as capacidades físicas, psicológicas e cognitivas por meio do ato de brincar, além de promover o maior convívio familiar e social. As brinquedopraças dispõem de um playground com uma área de 200 metros quadrados, urbanizadas com acessibilidade e paisagismo, enquanto as praças Mais Infância dispõem de área de 2.500 metros quadrados, com espaços interativos compostos por praça de acolhida, playground, academia da terceira idade, pergolado, bloco de apoio, administração, almoxarifado, fraldário, banheiro masculino e feminino e quadra poliesportiva. Contam ainda com mobiliário urbano, iluminação, piso tátil e também paisagismo. E além da implantação das praças Mais Infância e brinquedopraças, o governo do estado irá instalar 50 brinquedocreches, totalizando 91 cidades beneficiadas com ações do programa Mais Infância. Os prefeitos têm até o dia 28 próximo para manifestar interesse nas instalações dos novos espaços de lazer infantil e convivência social. Para a instalação dos novos equipamentos, as prefeituras devem apresentar 3 opções de praças públicas em boas condições para avaliação de técnicos da STDS e do Departamento Estadual de Arquitetura e Engenharia. E criança de 3 anos morre em consequência de queda na cidade de Crato. O garoto Antoniel de Souza Feitosa, de apenas 3 anos de idade, foi encontrado por familiares já em óbito por volta das 6h20 da última segunda-feira, dia 7, num dos cômodos da casa onde morava, na Avenida Tomás Osterne de Alencar, no bairro Vila Alta, na cidade do Crato. O fato chegou ao conhecimento da polícia por intermédio do socorrista do SAMU, Micaele. O policiamento do Ronda do Quarteirão compareceu ao local do ocorrido, onde a avó da criança relatou que na noite anterior, o neto teria tomado banho no banheiro da residência e, ao sair correndo, escorregou e bateu a cabeça no solo. Porém, não houve sangramento. A mulher acrescentou que o menino chorou por algum tempo e depois adormeceu, e que na manhã dessa segunda-feira a mesma foi acordar Antoniel, mas o encontrou já sem vida. E morre no Hospital Regional do Cariri homem baleado em Juazeiro no mês de outubro deste ano. Na madrugada dessa segunda-feira, Laércio Santos Silva, de 34 anos, que residia na rua São Benedito, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, faleceu após 1 mês e 20 dias internado no Hospital Regional do Cariri. Por volta das 3h35 do dia 11 de outubro deste ano, ele foi socorrido à UPA de Limoeiro, lesionado por 4 disparos na coxa e 1 no abdômen, posteriormente transferido ao Hospital Regional do Cariri, onde veio a óbito. No Cariri, adolescentes assaltam o supermercado e ainda ferem funcionário. 2 adolescentes foram apreendidos na tarde desta terça-feira, dia 8, em Juazeiro do Norte, após tentar assaltar um supermercado e balear uma funcionária. Segundo a polícia, a dupla foi identificada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e apreendida horas depois da ação. As imagens divulgadas pela polícia mostram o momento em que os adolescentes entram no supermercado. Eles abordam a funcionária e um deles atira na mulher. Os dois recolhem o dinheiro dos caixas e fogem. A mulher, atingida de raspão no ombro, foi levada para o Hospital Regional do Cariri e não corre risco de morte. E em Mauriti, irmãos são presos por andar armados e atirar em via pública no distrito de São Félix. Madrugada movimentada de domingo para segunda-feira na cidade de Mauriti.
Por volta de 1h do dia 7 de dezembro de 2015, populares ligaram para o destacamento da Polícia Militar, informando que no distrito de São Félix, zona rural deste município, 2 homens haviam efetuado disparos de arma de fogo em um evento no Oitambá, localizado naquele distrito. Marcos, segundo informações da Polícia Militar, foram presos por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública Everaldo Siqueira Almeida, de 35 anos, e seu irmão José Siqueira Neto, de 40 anos, ambos residentes no bairro Bela Vista, em Mauriti. E o Caribe Notícias volta em instantes com a participação do diretor da Escola Profissionalizante, Padre João Bosco de Lima. Fiquem ligados. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações. DDD 88999656739. DDD 74 991935343. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento, com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho e cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Diferente do tradicional, o Espaço Sandra Buffet aluga seu salão para qualquer tipo de eventos. Ambiente adaptado a todo tipo de festa, como casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos. Além de você poder contar com a maior variedade de doces e salgados para sua encomenda. Aceitamos todos os tipos de cartão de créditos. Venha nos fazer uma visita. Rua Projetada, Cajueiro, sem número, bairro Bela Vista, aqui em Mauriti. Fones 992 56 8833 ou 996 30 49 31. Espaço Sandra Buffet, tudo em um só lugar. No Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88 3552 2176 e 9770 9906. Que tal uma loja econômica com variedade de produtos para construir ou reformar? Casa da Construção, completa para sua obra. Temos tintas, madeiras, telhas, cimentos, ferragens, britas e muito mais. Aproveite as nossas promoções e faça um orçamento sem compromisso. Casa da Construção, tudo o que você precisa da construção ao acabamento de sua obra. Estamos localizados na rua 04, número 05, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 88999882244 ou 999883738. Organização Albérico Medeiros. Casa da Construção. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Goité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88 99988 3000 ou 88 99988 2928. Organização de Cleiton e Zinaura.
O melhor churrasco da cidade você encontra na Churrascaria Triângulo. Seja no almoço ou no jantar. Diversos tipos de carnes assadas, uma variedade de saladas e servimos também pratos à la carte e self-service. Estamos abertos de segunda a sábado. Alugamos para eventos e na contratação do buffet não cobramos o aluguel do espaço. Churrascaria Triângulo, um ambiente agradável e climatizado, com um amplo estacionamento e todo o conforto para você e sua família. Estamos localizados na Avenida Buriti Grande, número 1206, no bairro Dantas, Mauritinho, Ceará. Organização Irlândio e Cirley. Contatos 889-9913-4013 ou 99605-2560. O Cargo de Notícias está de volta e agora recebendo nos nossos estúdios o diretor da Escola Profissionalizante Padre João Bosco de Lima, diretor Júlio César. Nessa oportunidade ele irá conversar conosco como fica aí o processo seletivo para os alunos do ano que vem, no ano de 2016, e também como é o andamento dessa escola tão premiada. Boa noite, professor Júlio César. Boa noite, Lucas Luan, Marcos Pereira e a todos os telespectadores da TV Web Cariri. É importante essa gestão da Escola Padre João Bosco, porque foi amplamente divulgada a premiação a nível nacional. E isso é um motivo de orgulho para a comunidade escolar do nosso município e acredito também que para o núcleo gestor daquela escola. E estamos iniciando a partir de janeiro, acredito que seja janeiro, mais um ano letivo. Então, quais são as vagas, os cursos que essa escola oferece? E a gente sabe que é uma das escolas também mais procuradas, né, pelos alunos de Mauriti. Deve ser até por conta também dessas premiações. Isso. A gente vai oferecer 180 vagas distribuídas em 4 cursos, que são agropecuária, desenho da construção civil, finanças e informática. 45 vagas para cada curso. Professor Júlio, eu tenho intimidade de conversar com o professor Júlio, porque antes de ser diretor também, professor. Professor Júlio, a escola profissionalizante, antes desse processo de iniciação, ela tem um movimento de acolhimento dos pais, dos alunos, para conhecer também as dependências da escola. Esse ano, como vai se dar essa... Na verdade, já está acontecendo, aconteceu o primeiro evento hoje e ainda acontece outro. Como se dá esse evento? Hoje, dia 10, aconteceu o primeiro seminário e sábado próximo, depois de amanhã, estaremos realizando o segundo seminário, das 8 até as 10 da manhã, onde faremos uma apresentação da escola, esboçaremos para os pais e estudantes os perfis dos cursos, o perfil de aluno que também nós desejamos para a nossa instituição. Muitas pessoas às vezes pensam que a escola profissional deseja aquele aluno nota 10, aquele aluno super comprometido. Na realidade, nós temos vários alunos que possuem esse perfil, mas o perfil que nós desejamos realmente é aquele aluno que tenha o interesse em aprender, ainda que com dificuldades. A gente nota, é uma escola grande, é uma escola que tem uma estrutura realmente enorme. E isso também traz o aluno, pensando também naquela estrutura, porque acho que a maior escola aqui do município de Mauriti é aquela estrutura com quadra coberta, tem ginásio, tem auditórios. Realmente é uma escola muito bonita. Então, esse fator da infraestrutura também atrai certo tipo de aluno do nosso município. A gente não pode negar que a estrutura é um fator muito importante, mas nas entrevistas que fazemos, no seminário que realizamos para os nossos estudantes, possíveis estudantes e pais, a gente enfatiza também muito o valor humano, certo? Que a estrutura realmente ela é muito importante, ela é válida, mas o fator humano ele é primordial para que a gente possa realizar um grande trabalho. Júlio, uma dúvida também das pessoas que estão em casa é como funciona a escola profissionalizante. Às vezes fica aquela dúvida, meu aluno pode estudar só o ensino normal e o profissionalizante consequentemente ou só faz o profissionalizante? Como funciona essa questão? Ótima pergunta. Nós temos no Brasil algumas espécies de educação profissional, certo? E no caso, a nossa, ela é integrada ao ensino médio. Ou seja, é uma matrícula única, tanto para a base comum, que nós chamamos as disciplinas como português, matemática, etc., como a parte técnica, que varia de acordo com cada curso.
tem disciplinas específicas para o curso de desenho da construção civil, disciplinas específicas para o curso de agropecuária, informática e finanças, certo? Então, funciona da seguinte maneira. Durante o dia, nós temos 9 aulas. Estas 9 aulas são distribuídas tanto aulas da base comum quanto da base técnica no decorrer das 9 aulas. Por exemplo, é perfeitamente possível um estudante ter 2 aulas de português, primeiro e segundo tempo, e já no terceiro tempo ter informática básica, por exemplo. Então a gente intercala disciplinas da base comum com disciplinas da base técnica. E não é possível apenas fazer ou o ensino médio ou a parte técnica separadamente em nossa instituição de ensino. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, o aluno que procura a escola profissionalizante, ele não terá nenhum prejuízo em termos de conteúdo daquilo que é ministrado normalmente em escola comum do ensino médio. Garanto que não haverá nenhum prejuízo, pelo contrário, quando ele terminar o ensino médio integrado, ele pode ter tanto um acesso a uma faculdade, fazendo vestibular ou pelo próprio Enem, como ele pode atuar na área técnica que ele fez. Pode ser um técnico em desenho da construção civil, um técnico em finanças, em agropecuária, em informática, certo? Então ele pode atuar tanto no campo profissional, como é possível, e nós temos inúmeros exemplos de estudantes que entraram no nível superior de nossa unidade de ensino. Então é perfeitamente possível. A Escola Profissionalizante Padre João Bosco de Lima, aqui na cidade de Mauriti, tem demonstrado números que são números que nos dão, como o Marcos Pereira já havia dito no começo, nos dão um orgulho muito grande de ter essa escola no município de Mauriti. E isso, lógico, a contento do trabalho que é desenvolvido. E, nesse contexto, existem o número de vagas restritas para determinado curso ou determinada sala de aula, lógico, e quais esses números? Por exemplo, o curso A, ele tem tantos alunos. Tantos alunos? Como funciona essa questão para as pessoas que estão em casa entenderem? Certo. Nós temos 45 vagas por curso. Nós temos 4 cursos. Então, são 180 vagas. Destas 45 vagas, a gente tem que reservar 20% para estudantes oriundos de escolas particulares. E 80%, que é a maioria, para alunos de escola pública. Isso implica dizer o quê? Que nós temos, das 45 vagas para cada curso, 36 vagas para a rede pública e 9 vagas para a rede particular, certo? Então, a gente faz essa distribuição. Quando não há um preenchimento das vagas para as particulares, a gente coloca estudantes da pública. O processo seletivo ele é feito baseado nas notas finais do 6º ao 9º ano. As notas finais, e a gente coloca numa planilha, e a planilha realmente faz a seleção. Então, você que é pai, você que é mãe, você aluno que tem vontade de entrar e ingressar na Escola Padre João Bosco de Lima, fica atento porque acontece ainda mais um seminário de apresentação, e nesse seminário de apresentação é possível você entender os cursos, não é isso, diretor? Os cursos e também como funciona o aspecto estrutural da escola. Perfeitamente. Nós faremos uma análise detalhada do edital neste seminário que aconteceu hoje, nós já fizemos, e sábado próximo, dia 12 de dezembro, das 8 às 10 horas da manhã, faremos uma exposição, uma explicação do edital. Faremos o quê? Falaremos sobre o perfil dos cursos de cada curso e o mais importante, a meu ver, que é tirar as dúvidas da plateia. As inscrições acontecem em qual período? As inscrições acontecerão de 14 a 30 de dezembro, das 8 às 14 horas na Secretaria da Escola. O período de inscrições vai ser de 14 de dezembro a 30 de dezembro, excluindo os sábados, domingos e os 2 feriados, que é dia 25 e dia 24, tá certo? Véspera de Natal, das 8 às 16 horas na sede da própria escola. Eu, como aluno ou pai de aluno, quais documentos eu necessito levar para que minha inscrição seja formalizada? Como esse processo funciona? Nós entregaremos no seminário, certo? A ficha de inscrição para que o aluno leve colada a um envelope. É importante também frisar que o aluno deve levar a cópia do histórico escolar, ou se não tiver o histórico escolar, uma declaração assinada pelo diretor
e a secretária contendo as médias finais do 6º ao 9º ano. Também é importante um documento de identificação do aluno, que pode ser RG, CPF ou a própria certidão de nascimento, para que se comprove a idade, que é um fator também fundamental, e o comprovante de endereço. Outra questão que a gente notou com relação à escola profissionalizante Padre João Bosco é a questão da evasão escolar, da desistência dos alunos, que lá parece que é mínima, né? Então, o núcleo gestor trabalha muito nesse sentido de manter os alunos até o final do curso. Salvo engano, é uma das escolas que os alunos que se iniciam praticamente terminam o seu curso profissionalizante junto com o ensino médio, né? Falando de alunos que se evadem da escola, que é um problema social e educacional muito forte, ainda em nosso país, mesmo com as diversas melhorias, nossa escola tem um índice muito pequeno de evasão escolar. Neste ano de 2015, nós tivemos apenas uma pessoa, um caso de evasão escolar. É bom a gente frisar para os nossos telespectadores que se considera evasão quando o estudante deixa de frequentar a escola e não vai para nenhuma outra unidade de ensino. Acontece casos, por exemplo, de estudantes que não gostam do perfil profissional da escola, o tempo integral, preferem uma escola regular e tem todo o direito de pensar assim, né? Também é possível, e que eles vão para escolas como Adalto Leite, André Cartache, Eunice Maria, e nesses casos não é considerado evasão. Então, aquela situação em que o aluno deixa de estudar realmente é muito pequena em nossa unidade de ensino. Nós tivemos apenas um caso neste ano de 2015. E outro fator importante com relação ainda a Padre João Bosco é a questão do horário integral dos alunos. Então, o aluno entra pela manhã, sai à tarde. É assim que funciona, né? Funciona assim. O horário integral, o estudante tem acesso a 3 refeições, tem o lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde. E essa educação em tempo integral, ela favorece muito a aprendizagem do estudante, certo? Além de fazer uma função social importantíssima da educação, da escola, que é afastar o jovem de vários riscos sociais. Então, esse modelo de tempo integral, ele é muito propício para que o jovem desenvolva suas habilidades. Professor Júlio, é interessante também ressaltarmos que a Escola Padre João Bosco de Lima foi escolhida escola número 1, né, no IDEB, né, da educação, e esse é um índice mais do que propício pelo trabalho que é desenvolvido por vocês. E aí fica a pergunta, que trabalho é esse? No ano de 2015, que é o ano que nós estamos vivenciando, com referência ao Enem 2014, nossa instituição de ensino ela conseguiu ficar em primeiro lugar no Brasil, na média do Enem. Mas, Júlio, como é que foi esse processo? O INEP, de maneira pioneira, ele realizou uma seguinte avaliação. Nós vamos agrupar as escolas dentro de perfis. Vamos pegar aquelas escolas de grande porte. E o que é que o INEP considera uma escola de grande porte? Que possua 90 alunos ou mais no 3º ano do ensino médio. Vamos pegar aquelas escolas em que os estudantes possuam um nível socioeconômico baixo ou muito baixo. Vamos pegar aquelas escolas em que o aluno que entre no 1º ano permaneça até o 3º. Pegando apenas as escolas que possuem esses critérios, nossa instituição de ensino conseguiu ficar em primeiro lugar na média nacional do Enem, liderando o ranking. Para nós foi um motivo de muito orgulho. E são várias as estratégias que nós consideramos para se chegar a esse resultado tão positivo. E dentre elas, eu enalteço o trabalho de uma equipe, que não fica restrita ao núcleo gestor, mas que vai toda uma equipe de professores, funcionários, pais, e também há uma figura central, que são os professores e os nossos estudantes, certo? E aí nós temos projetos como professor-diretor de turma, que contribui muito para que esses índices aconteçam. Ok, o Caribe Notícias nessa noite recebeu a presença do diretor Júlio César Feijão Matos, ele que veio participar do nosso noticioso, falando aí sobre o processo seletivo para o início de 2016 e como a escola irá receber os seus alunos. Diretor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso noticioso e espero que em outras oportunidades venhamos a conversar. Agradeço pelo convite. Tenham todos um grande dia.
E o nosso Cariri Notícias fica por aqui. Uma ótima semana a todos. Espero que baixem o nosso aplicativo TV Web Cariri no Play Store e acompanhem toda a nossa programação. Até semana que vem, Marcos. Até a semana que vem. Agradecemos aqui antecipadamente a presença do diretor da Escola Padre João Bosco.